Bem-vindos crentes e descrentes aí ao nosso canal. Eu sou o professor Marcos e esse é o nosso curso de Teologia Bíblica. Hoje é a nossa última aula sobre a história da igreja, né? Percorremos um longo percurso histórico para falar sobre os principais acontecimentos da história da igreja. E na aula de hoje nós vamos falar um pouco, de forma rápida, de forma resumida, mas vamos falar sobre o surgimento do pentecostalismo. Em todas as aulas anteriores, principalmente nas últimas aulas, nós falamos sobre a origem de algumas igrejas, começando da reforma em alguns países europeus, abordamos lá um pouquinho sobre a reforma na Suíça, a reforma na França, a reforma na Alemanha, e falamos sobre o surgimento das principais igrejas protestantes que nós temos hoje, como por exemplo as igrejas presbiterianas, congregacionais, metodistas, batistas, e existem muitas outras igrejas, mas nós damos um enfoque naquelas que acabam se destacando mais quanto à sua disseminação mundo afora. E hoje nós vamos falar sobre o pentecostalismo, porque o movimento evangélico moderno, ou movimento cristão moderno, ele tem muita ligação com o pentecostalismo. Por quê? E como começa efetivamente esse movimento? Lá nos Estados Unidos, na região de Topeka, na região do Kansas, existiam alguns seminários, e um desses seminários, que estava sendo conduzido pelo famoso pastor Charles Fox Parham, muitas orações mais efusivas, com foco em pessoas terem experiências espirituais um pouco diferentes daquelas experiências espirituais que elas tinham na conversão, estava sendo buscado. E aí acredita-se na história que lá por volta de 1901, né, e a data é um pouco incerta, mas início do século XX, o pastor Charles estava orando, Fox Parham estava orando, colocando as mãos sobre a cabeça ali dos participantes daquele seminário, daquelas reuniões de oração, e eles estavam estudando justamente Atos 2, esperando que houvesse um derramamento de Pentecostes ali, assim como ocorreu lá em Atos 2. Uma figura histórica para o pentecostalismo é a figura de Agnes Osman. Agnes Osman é reconhecida como a primeira aí, a receber esse batismo pentecostal, que seria esse derramamento com o falar em outras línguas. Existem várias questões sobre quais foram as línguas que eles falaram ali. Muitas vezes alguns falam que foram idiomas, mas que não tinha quem traduzisse, e outras vezes alguns falam que foram línguas dos anjos, línguas incompreensíveis, né? Se nós formos estudar um pouco da história do pentecostalismo, o foco maior não vai ser dado nem nesse acontecimento, mas vai ser dado um pouco mais à frente, por volta de 1906, quando eles começam a se reunir na famosa Rua Azusa, né, que era a rua onde se localizava um ministério que ficou famoso um pouco mais à frente, conhecido como Ministério da Fé Apostólica. Aí não vai ter apenas a figura do pastor Parham, mas vai ter a figura também que, ao meu ver, né, e quando nós estudamos a história do pentecostalismo, parece que ficou até mais famosa do que a figura de Parham, que é a figura de William Seymour. William Seymour era um pastor negro que tinha uma crença muito efusiva nessa manifestação do Espírito Santo através de dons, e não era simplesmente através do falar em outras línguas, mas também através de outros dons. Muitas pessoas que visitaram a Rua Azusa nesse início do século XX, lá nos Estados Unidos, vão dizer que ocorriam manifestações bem estranhas assim, a ponto de algumas quadras de distância dali de onde estava o prédio da futura missão da fé apostólica, escutarem uivos, escutarem pessoas chorando, pessoas gritando e tudo. Alguns que visitavam e viam as manifestações físicas que aquelas pessoas tinham dentro daquele prédio, se assustavam um pouco com aquilo que eles viam. Surge então a manifestação do Espírito Santo de forma mais, vamos dizer assim, mais enérgica, né? Como nós vemos hoje em muitas igrejas pentecostais. Nos Estados Unidos vai surgir a missão da fé apostólica, que depois vai ser chamada como Assembleia de Deus. Assembleia de Deus, o nome que nós conhecemos aqui no Brasil, né? Mas no inglês o termo Assembleia de Deus. Para entender um pouco como
todos esses movimentos, não apenas, né, o movimento que veio anteriormente ao pentecostalismo, porque a gente precisa entender algumas coisas que são importantes. Por exemplo, quando se estuda as ondas evangélicas no Brasil, muitas vezes não se estuda de forma correta, porque as três ondas que são estudadas, e nós vamos falar sobre elas rapidamente para encerrar o nosso vídeo aí dentro da disciplina de História da Igreja, fala-se muito sobre igrejas que são de vertente pentecostal, né? Como por exemplo, por volta de 1910, um italiano lá, Luiz Francesco, ele vai vir para o Brasil e através dele vai ser fundada a Igreja Congregação Cristã do Brasil. A Congregação Cristã do Brasil, que é uma igreja de vertente pentecostal, mas que ela é bem diferente de uma igreja que vai surgir um ano depois, através dos suecos Daniel Berg e Guinan Vingre. Muitos acreditam que eles vinham da denominação batista, mas que depois eles vêm para a missão da fé apostólica, para a Assembleia de Deus, né? Inicialmente a Assembleia de Deus americana, e vão vir para o Brasil, para Belém do Pará, para fundar a Assembleia de Deus no Brasil. Essa é conhecida através dessas duas igrejas, Congregação Cristã do Brasil, que ela é um pouco mais fechada do que a Assembleia de Deus. Essas duas igrejas são conhecidas como as principais representantes, ou talvez, ao que tudo indica aí, as únicas representantes da primeira onda do pentecostalismo ou primeira onda evangélica. Por que eu falo que é um pouco incorreto falar sobre isso, né? Porque outras igrejas, outras denominações evangélicas, elas já estavam realizando trabalhos evangelísticos, missionários e até mesmo fundando comunidades cristãs aqui no Brasil, como por exemplo a Igreja Batista e a Igreja Presbiteriana, né? E algumas outras, como por exemplo missões metodistas. Essas igrejas que são mais antigas do que as igrejas pentecostais, elas já tinham trabalhos cristãos, missionários, trabalhos comunitários aqui no Brasil. Mas realmente é muito famosa a abordagem com essas três ondas. A segunda onda, ela vai ocorrer lá por volta dos anos 50, através da Igreja do Evangelho Quadrangular. E aí nós temos a figura de Amy McPherson, Amy McPherson que tinha um famoso templo lá em Los Angeles, né, o templo da Igreja do Evangelho Quadrangular, através de várias cruzadas evangelísticas no Brasil, cruzadas de cura, cruzadas de milagre, cruzadas de profecia. Aí tem uma coisa interessante. A primeira onda vai ter um foco muito grande no falar em outras línguas, né? Essas manifestações do Espírito Santo. Vai falar sobre cura, mas não vai falar de forma tão intensa. Porque o foco maior na cura, nos milagres, através dessas cruzadas evangelísticas famosas, vai ocorrer através da segunda onda, onde nós temos como principais representantes a Igreja do Evangelho Quadrangular, a Igreja Brasil para Cristo. Aí a Igreja Brasil para Cristo fica muito famosa através da figura do missionário Manuel de Melo, né? Quando se vai em São Paulo, na região que fica ali bem próximo ao estádio do Palmeiras, a região do que alguns chamam de Pompeia, né? Que tem ali Perdizes, a região da Zona Oeste ali. Tem uma sede da Igreja Brasil para Cristo que é muito grande, né? Que é, acredito eu, a principal sede deles no Brasil até hoje. E temos ainda a Brasil para Cristo, ela vai surgir por volta de 1955, então poucos anos depois do surgimento da Igreja do Evangelho Quadrangular. E temos dentro desse mesmo grupo, um grupo mais preocupado com cura, sim, então tinha a questão do batismo com o Espírito Santo, e a evidência falar em outras línguas, e aí não sabemos se essa interpretação mantinha a interpretação lá do período do surgimento lá nos Estados Unidos, né, através da figura do pastor Parham, mas também tinha ênfase em cura divina. Tanto a Igreja do Evangelho Quadrangular, quanto a Brasil para Cristo, e quanto uma representante que vai dar uma ênfase bem maior na questão de cura, que é a Igreja Pentecostal Deus e Amor. É importante o termo pentecostal, porque tanto a Igreja Pentecostal Deus e Amor, quanto a Brasil para Cristo, quanto a Igreja do Evangelho Quadrangular são igrejas pentecostais. Então, o pentecostalismo, surgido no Brasil através da Igreja Congregação Cristã do Brasil, através da Igreja Assembleia de Deus, que veio com os missionários suecos lá, Daniel Berg e Guinan Vingre, continua ocorrendo por volta dos anos 50 e perpassando os anos 60. Vão passar alguns anos e muitas igrejas pentecostais vão surgir no Brasil,
mas por volta dos anos 70, finalzinho dos anos 70, especificamente 1977, vai surgir a terceira onda das igrejas pentecostais, porém que vão ser chamadas como igrejas neopentecostais. Muitos colocam a Casa da Bênção como igreja que inicia, né, o neopentecostalismo do Brasil, mas o fato é que através da figura do bispo Edir Macedo e do missionário R.R. Soares, que o neopentecostalismo vai ficar realmente famoso. Ambos fundam a Igreja Universal do Reino de Deus em 1977. 3 anos depois, o missionário R.R. Soares sai da Igreja Universal e funda a Igreja Internacional da Graça de Deus. De lá para cá surge um monte de igrejas neopentecostais, diversas igrejas pentecostais também, mais próximas do pensamento clássico. E para diferenciar, para a gente fechar, o primeiro grupo tinha uma ênfase muito grande no falar em outras línguas e manifestações do Espírito Santo. O segundo grupo, que é a segunda onda, além disso, começa a dar uma ênfase muito grande em curas e milagres, principalmente motivados pelas famosas cruzadas evangelísticas que foram feitas pela Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil. Já o último grupo, ele vai ter um pouco de tudo isso, mas não vai dar uma ênfase tão grande nas manifestações espirituais, mas vai trazer uma ênfase maior sobre a questão da libertação demoníaca e sobre a teologia da prosperidade. Talvez a teologia da prosperidade seja a característica mais marcante dos grupos neopentecostais, assim como a libertação de espíritos malignos e tudo. Mas tudo isso mostra o quanto que tudo que aconteceu lá atrás, né, foi em outros países, foi influenciando para o surgimento das igrejas cristãs evangélicas aqui no Brasil. Então, ao longo de todas essas aulas da disciplina de História da Igreja, nós abordamos um pouco do contexto histórico por trás do surgimento do cristianismo e de quanto que o cristianismo ele se expandiu, não apenas pela região da Europa, pelo Oriente Médio, onde ele iniciou, né, falando do período apostólico, mas por todo o mundo. E aí, na nossa próxima disciplina, nós vamos começar a abordar um pouco do panorama dos livros lá do Antigo Testamento. Então, nós vamos iniciar a disciplina Panorama do Antigo Testamento. Aguardo vocês.